Senhor, crianças! Como vocês estão? Vocês estão bem? Se sim, graças a Deus. Estamos em mais uma aula da nossa revista, que é a revista Juniores, viu? Hoje nós vamos aprender a lição de número 11. Isso, então, antes de tudo, primeiro, pega a sua Bíblia, pega a sua revista para a gente acompanhar e vamos fazer uma oração antes de começar, tudo bem? Pegou a Bíblia? Pegou a revista? Então agora a gente vai orar. Fechando seus olhinhos, cruzando as suas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu para abençoar a aula de hoje. Senhor Deus e querido Pai, nós estamos na Tua presença para Te pedir, Pai, a Tua orientação, Pai, que o Senhor derrame as Suas bênçãos nas nossas vidas e na vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, Pai. Visita a cada uma fazendo entender a alegria que vem dos céus, que é o que a nossa lição vai falar de hoje. Que devemos ser alegres, Pai, apesar de todas as tribulações. Que o Senhor venha me orientar a ministrar esta aula e que todas as crianças possam receber de coração aberto e aprender da Tua palavra. Fica conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora você vai pegar a sua Bíblia, que inicialmente nós vamos fazer a leitura da palavra. Não podemos esquecer da leitura da palavra. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegar a Bíblia de vocês e abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Encontraram? Vocês são rápidos. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O que diz a palavra de Deus? Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas tem mais um livro. Será que vocês são rápidos para encontrar? Acharam? Não acredito. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Diz assim: regozijai-vos sempre. Mas o que será que essa leitura tem a ver com a nossa história de hoje? Repararam que lá no livro de Filipenses, o versículo era alegrai-vos, regozijai-vos sempre. E em Tessalonicenses também diz a mesma coisa, regozijai-vos sempre. Então, a nossa lição de hoje, a lição 11, ela fala assim: um lugar de muita alegria, casa de Deus, igreja, casa de Deus, um lugar de muita alegria. Eu quero desafiar vocês a aprender o versículo de hoje. Vamos lá? Será que vocês conseguem? O versículo de hoje inteiro, ele fala assim: levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Isaías 61. Só que eu vou ser boazinha com vocês. Eu vou deixar só a parte A. A gente vai aprender só a parte A, tá bom? E eu vou tirar algumas palavras, a gente vai falando, e eu vou tirar algumas palavras e vocês têm que acertar sem olhar da revista, não pode. Vocês vão tirar eu vou tirar algumas palavras e vocês vão completar aquela palavra que eu tirei até a gente falar o versículo inteiro. Combinado? Beleza. Vamos lá. Eu vou tirar primeiro: levante-se, brilhe e luz. 3 palavras. Levante-se, brilhe e luz. Primeiro versículo inteiro, de novo. Fala comigo.
E fala junto comigo. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. Isaías 60, parte A. Vamos tirar agora as palavras? 1, 2, 3. Jerusalém, que o seu rosto de alegria, pois já chegou a sua... Muito bem! Mas vamos mais uma vez. 1, 2, 3. Jerusalém, que o seu rosto de alegria, pois já chegou a sua luz. Muito bem! Vamos mais uma vez o versículo inteiro? Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. Isaías 61, parte A. Parabéns, muito bem a você que decorou e aprendeu direitinho o versículo de hoje. Crianças, lembra que o título da nossa lição de hoje, vou olhar aqui, um lugar de muita alegria. A casa de Deus é um lugar de muita alegria, né? Como diz igreja, casa de Deus, um lugar de muita alegria. Mas a história de hoje vai contar que Paulo, ele escreveu cartas para algumas igrejas, né? Eu tenho certeza que algumas tias já falaram das outras cartas de que Paulo escreveu. E hoje a gente vai falar de duas cartas. Ele escreveu uma carta para Filipenses, desculpa. Ele escreveu uma carta para Filipenses e escreveu uma carta para Tessalonicenses, né? Para a igreja de Tessalonicenses e para a igreja de Filipenses. Essas cartas, elas tinham muitas orientações para esses cristãos, né? Por exemplo, a de Tessalonicenses, Paulo estava dando conselhos de como eles enfrentarem a perseguição. E a de Filipenses, Paulo estava dizendo para eles que eles deveriam se arrepender e a Jesus através da cruz, se arrepender que Jesus era o caminho, que a cruz é que dava uma nova vida para eles. Só que essas cartas tinham algo em comum. Paulo falou tanto na carta de Filipenses quanto na carta de Tessalonicenses que devemos ser alegres, que os cristãos daquela igreja deveriam ser alegres. A gente sabe que tem dia que a gente acorda zangado. Quem aqui não acorda zangado de manhã, né? Não fala comigo. Então, tem dia que a gente acorda zangado, tem dia que a gente se chateia com alguma coisa. Mas a história de hoje vai nos dizer, vai nos ensinar que independente de qualquer situação na nossa vida, temos Cristo na nossa vida. Então esse é o motivo da nossa alegria, porque temos a nossa salvação, temos a nossa fé em Cristo. Sabemos que Jesus não vai nos deixar nos momentos difíceis se a gente procurar Ele. E então a nossa alegria está aí. E Paulo tentou passar, né, na sua carta, que ele fez essa carta para os cristãos daquela cidade, que eles deveriam ser alegres, regozijem-se sempre. Lembra que a gente leu isso em Tessalonicenses? Regozijem-se sempre, alegrem-se, fiquem alegres sempre. Ele quis dizer isso, entendeu? Então, nós manter-se constantemente alegre, todo o tempo alegre, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem como ficar sorrindo toda hora pra todo mundo, às vezes a gente se chateia com alguma coisa, bate o pé, bate o dedinho do canto do pé no móvel e fica zangado, ou o irmão pega um brinquedo e se zangou com ele. Então tem horas que a gente se zanga e não consegue ficar alegre todo o tempo, né? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas a gente não deve viver constantemente assim, zangado, irritado com todo mundo, com as coisas, porque temos a alegria de Jesus na nossa vida, temos a salvação. Olha, um presente maravilhoso de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação, é a nossa entrada no céu. Então esse é o motivo principal para a gente viver alegre, é Jesus Cristo na nossa vida. A alegria, ela é um ingrediente muito importante na nossa vida. Vocês sabiam que viver constantemente alegre, às vezes cura, livra a gente de doenças.
Os médicos dizem que a gente sente procurar sempre sorrir, sempre ficar alegre, participar de coisas com nossos amigos, fazem com que a gente tenha uma vida boa, que ajuda a nossa saúde, ajuda o nosso organismo a reagir mais às coisas que acontecem, porque a gente está sempre alegre. Deus até nisso foi cuidadoso em cuidar do nosso corpo e em dizer que o nosso corpo reage melhor se a gente ficar alegre. Imagina! Então, a Bíblia diz que todavia a alegria, a nossa alegria, ela só vem de uma fonte, que é de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo escreveu na carta de Filipenses e Tessalonicenses, que era para os cristãos se regozijarem sempre, porque Jesus é a fonte da nossa alegria. O que Paulo quis dizer aos filipenses é que eles não deveriam guardar ressentimentos, eles não deveriam brigar com os irmãos, que poderia acontecer de uma opinião ser diferente de outra. Isso acontece com a gente também. Não acontece com você também? Às vezes você discorda de alguém. Você discorda do seu irmão, você discorda de um amigo, você tem uma opinião que é diferente dele. Mas isso pode acontecer. Como Paulo disse, às vezes isso pode acontecer. Mas isso não pode tirar a nossa alegria. Não pode tirar a alegria que a gente tem. A gente não pode guardar ressentimento, não pode ficar todo tempo irritado. Porque além de prejudicar a nossa saúde, como eu falei, porque a alegria ela ajuda a gente a viver bem, a viver saudável. Então, além de prejudicar a nossa saúde, a gente ficar todo tempo irritado e zangado, as pessoas começam a se afastar da gente. Imagina você andar na rua e ficar todo tempo calado. Não fala comigo. Ninguém gosta de gente assim. A gente não gosta de estar perto de pessoas assim. A gente gosta de estar perto de pessoas que são alegres. Imagina você estar lá com seu amiguinho e ele tá sorrindo, você também tá sorrindo, vocês estão brincando e de repente aconteceu alguma coisa e pronto, vocês se zangaram com o outro, ninguém fala mais com ninguém. Isso não é ruim quando a gente fica sem falar com o nosso amigo, com o nosso irmão, né? Que são pessoas mais próximas. Às vezes você se zanga com seu papai, com sua mamãe. Eu sei que você se zanga, que eu também me zangava. Então, crianças, vamos continuar. Então, Paulo, ele disse que às vezes poderia acontecer de um discordar do outro, mas que isso não tirasse a alegria, não tirasse a paz de Cristo entre eles. E o apóstolo, com muita sabedoria, também aconselhou que as pessoas, que a desunião, ela desagrada a Deus, que as pessoas elas deveriam sempre estar unidas uma com as outras. Vocês sabiam que a palavra de Deus diz assim: segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente, como cristão, vocês crianças também, tem que estar em paz com todos. Não pode estar zangado, magoado, irritado com as pessoas. Nós temos que sempre estar em paz com as outras pessoas, procurar se santificar, para a gente poder ver Deus. Você não quer ver Deus? Então você não pode estar zangado com ninguém. Tem que estar em paz com todo mundo. Deus não agrada a desunião. Deus não se agrada de briga, não se agrada de desunião. E Paulo disse isso também nas suas cartas, a Filipenses e a Tessalonicenses. O Senhor deseja muito que sejamos felizes e que ficamos em comunhão. Tá vendo aqui a primeira gravura? Olha o tanto de criança alegre umas com as outras, brincando. Isso não é legal? Pois é. Deus não se agrada de desunião e não se agrada que as pessoas fiquem zangadas ou irritadas umas com as outras. Então, você já pensou nos motivos que tem para você se alegrar? Eu não falei lá no começo que a nossa salvação é o principal motivo para a gente se alegrar. Imagina você ter certeza que você vai pro céu. Imagina você ter certeza que quando Jesus voltar, você vai pro céu. Que não vai ficar nessa terra. Então, a alegria da nossa salvação, a nossa salvação é a nossa principal alegria. Ter Jesus na nossa vida. Não existe coisa melhor que isso, como cristãos, né? O primeiro motivo, amor incondicional de Deus por nós. Deus nos ama. Jesus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que às vezes a gente
Quando a gente falha com ele, ele mesmo assim, ele nunca falha com a gente. Talvez algum dia você tenha deixado de orar, você tenha deixado de ler a Bíblia, mas mesmo assim Deus não te deixa de te abençoar porque Ele te ama. Jesus te ama, criança. E o segundo motivo é o amor entre a igreja, entre os irmãos em Cristo. Tenho certeza que você tem amiguinho na igreja que você gosta muito, tem outros também que você gosta. E essa união entre irmãos também é uma alegria pra gente. É aquilo que nos traz alegria. E o terceiro é a certeza que estamos salvos, como eu já falei. Certeza de que estamos salvos, certeza da nossa salvação. A partir desses motivos, a gente pode pensar em muitos outros, que são aqueles que vêm depois, mas podemos focar principalmente na nossa salvação, que é Cristo Jesus. Olha só essa imagem, que legal! Ele pensando nos 3 motivos de que devemos nos alegrar: o amor incondicional de Deus, a união entre os irmãos e a nossa salvação, temos vida, temos a garantia da nossa salvação. Esse é o motivo de nos alegrarmos. Esses 3 motivos é o principal de estarmos alegres: o amor de Deus, a união entre os irmãos e a nossa salvação. Então, para a gente finalizar, o salmista Davi, ele afirma no Salmo 16, versículo 11, que a presença de Deus enche ele de alegria. A presença de Deus nos enche de alegria. Vocês... Desculpa. Vocês já viram na igreja quando as pessoas estão chorando na presença de Deus? Elas não estão tristes. Elas estão alegres, porque estão sentindo a presença de Deus e choram de alegria. Então a presença de Deus, ela nos enche de alegria. Até dentro do nosso quarto, quando a gente ora, e a gente ora ali de joelhos e fala com o Papai do Céu. E se a gente sentir aquela coisa boa, aquela presença boa, é a presença de Deus, crianças. E ela nos dá alegria também, a presença de Deus. E aí, por esse motivo, mesmo que os cristãos estejam passando por problemas, a presença de Deus é fundamental. A alegria desse mundo é passageira. Se você vê essas pessoas do mundo alegres, sorrindo, elas não têm alegria verdadeira. Nós temos. E levante a mão para o céu e agradeça, porque você tem o direito da salvação, você tem esse direito de ser salvo por ter aceitado a Jesus Cristo, criança. A sua salvação é garantida a partir do momento que você aceita Jesus e quando você está firme com Deus, orando, buscando Ele, resistindo às artimanhas do diabo. Isso tudo unido nos leva para o céu. Então é isso, crianças. Eu finalizo aqui com a nossa lição sobre a alegria, que devemos sempre nos alegrar, devemos sempre buscar ao Senhor e estar constante na sua presença para sentir essa alegria. Não fique zangado, não fique chateado com ninguém. Eu sei que essa pandemia, ficar em casa, essas coisas, essas doenças, às vezes deixa a gente irritado. Mas procure fazer algo legal com a sua família para ficar sempre alegre na presença do Senhor. Vamos orar encerrando? Feche os seus olhinhos e vamos agradecer ao Senhor pela história de hoje. Deus querido e Deus eterno, estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por mais esta rica oportunidade de aprender a Tua palavra. Que o Senhor venha derramar em nós a Sua alegria. Que cada criança que está assistindo, Pai, essa aula, que elas possam sentir a Tua alegria, sentir a alegria da salvação, ter a certeza de que vai para o céu. Senhor, visita cada família, meu Deus, nesse momento, tirando toda doença que existir, tirando todo o mal, toda mágoa, tudo aquilo que está entristecendo essa família, que somente a alegria dos céus venha cair sobre essa família, Pai, que cada criança, ao assistir esta aula, entenda que devemos ficar alegres e unidos com nossos irmãos em Cristo e com a nossa família. Fica conosco, meu Deus, e abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém, crianças. Um beijo. Aqui quem fala é a Tia Thalita. Gostei muito de dar aula para vocês e eu espero que vocês tenham gostado.
Um beijo, crianças. Tchau!